2015 e está começando o Agropapo, o seu talk show do agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. E no Agropapo, você sabe, nós discutimos todas as questões que estão sendo do setor que vem sendo a questão positiva da economia brasileira dos últimos anos, a política em torno do agronegócio, economia, meio ambiente, legislações e também outros assuntos, outras temáticas em torno do setor, enfim, da gastronomia, a saúde, o entretenimento, a moda, o turismo rural. E você sabe, você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, basta chegar lá na busca e digitar Agropapo. E nesta quinta-feira, 10 de dezembro de 2015, eu tenho a honra e o prazer de receber o jornalista e escritor Richard Jacobasco. Richard, é um prazer contar com a sua presença aqui no Agropapo. Prazer em me receber e vamos ver o que a gente consegue contribuir com o teu público. Eu acho que hoje vai ser dos programas do Agropapo o programa mais polêmico, viu? Com toda certeza. Vamos lá. Olha, o Richard está lançando aqui o novo livro dele, CO2, Aquecimento e Mudanças Climáticas. Estão nos enganando? Essa é a pauta do Agropapo de hoje, em que o Richard ele faz uma contestação em torno aí das mudanças climáticas, do aquecimento global. Vou começar, Richard, pegando uma coisa bem atual. Enfim, a gente está na semana de encerramento aí da Conferência do Clima em Paris. E eu queria saber de você, o pessoal lá, enfim, segundo a tua tese, o pessoal então está discutindo o nada lá. O que eles estão fazendo então em Paris? Há um milenarismo por trás de tudo. Eu acho positivo a questão ambiental, eu também sou um ambientalista. Mas esse milenarismo ele se sobrepõe às boas intenções. O que é certo é que quem financia toda essa paranoia internacional hoje não são os ambientalistas, há interesses econômicos por trás de tudo isso, né? E a certeza que fica é que os ambientalistas não foram para Paris para comer churrasco. Mas aquecimento global, então, não existe? Não Tudo existe. que vem sendo dito? Nós temos mudanças climáticas, sim, temos, mas isso sempre existiu. Tá. Até por uma questão muito lógica que qualquer um pode parar para pensar e pesquisar. Não existe nada no planeta, nenhum mineral está parado. A galáxia está em movimento, nosso sistema solar dentro da galáxia está em movimento, o Sol está sempre em movimento em direção não se sabe para onde, e todos os planetas orbitam em torno do Sol, né? E nada no planeta Terra, onde a gente vive, a nossa casa, está parado. Tá. Muito menos o clima, que é um processo dinâmico. Né? Acusar o CO2, metano, óxido nitroso e outros de gases de efeito estufa é um erro. Não há nenhuma comprovação científica. Não há base científica para isso? Nenhuma comprovação científica. Tá. Base científica até pode, mas ela é descartável, né? De forma muito clara. Por quê? Porque o grande efeito estufa, quando existe, é a água do estado gasoso. Tá. A água em estado gasoso, nuvens, portanto, que dá o efeito para nós do banho turco, ela é muito potencialmente mais Prejudicial? não prejudicial no sentido de esquentar o ambiente, né, do que CO2, metano e óxido nitroso juntos. Né? É um banho turco, é extremamente quente, é o que a água faz. Tá. É o que acontece quando chove, está calor, chove às 2, 3 da tarde e depois fica mais calor ainda do que já estava antes. Né? O problema da questão CO2, ou essa paranoia que se inventou de CO2 equivalente, porque você tem que pegar o metano, multiplicar por 23 para ter o CO2, né? Fazer umas transformações matemáticas. É uma elucubração matemática que não leva absolutamente nada, é uma enganação. Tá. Toda a discussão está em evitar a emissão de gases de efeito estufa. Aí o outro erro. Historicamente, na história do planeta, de milhões de anos, hoje nós temos 370, 380 partes por milhão. Né? O que representa 0,035% de presença de CO2 na atmosfera. Tá. Isso não muda, 0,035 não muda o todo. Né? A atmosfera é formada por 79% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Né? Sobra 1%. Esse 1% contém CO2, contém metano, contém nitroso, contém ozônio, contém plutônio, contém uma série de outros microelementos. A alteração disso não provoca calor e muito menos efeito estufa. Certo, mas cá entre nós e todas essas oscilações, vamos dizer assim,
desajustes climáticos que a gente vem observando, vivenciando nos últimos tempos. O que é isso então? O que desencadeou isso? Não é nada de extraordinário. O que nós temos são microclimas. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, ela tem o seu microclima pronto, transformado e adulterado do que deveria ser, porque é uma cidade asfaltada, como é o Rio de Janeiro, como são hoje as grandes cidades brasileiras. Que você não encontra esse paralelo na Europa. Não há grandes cidades na Europa, fora 4 ou 5 grandes capitais. Tá. Todos são pequenas cidades. O asfalto, o concreto, o vidro, né, tudo concentrado numa grande cidade faz com que na cidade, capital de São Paulo, nós tenhamos 4, 5 graus Celsius superior à Cantareira, que fica a 5 quilômetros do centro da cidade, 15 quilômetros em linha reta do centro da cidade. Porque lá tem árvores, lá tem floresta, tem vegetação que faz evapotranspiração e ameniza o clima, que é o que o clima faz o tempo inteiro. Ele se altera e tenta o tempo inteiro, mas não de mudar, porque teve seca, porque teve isso. A gente sempre teve. A seca de 28 e 29 aqui no Sudeste foi muito pior do que essa seca que a gente teve agora de 13 para 14. Tá. Eu só vou começar a acreditar em mudança climática efetiva na hora que a gente tiver o Noé lá, como é que falou, o que Noé provocou, o dilúvio 2. Aí dá para acreditar em mudança climática. Tá, mas voltando num ponto exatamente mais específico dessa questão do aquecimento global sendo, vamos dizer assim, acentuado pela emissão de CO2 e tudo, então não tem comprovação científica nenhuma disso. É isso que você mostra no livro aqui. Absolutamente nenhuma, tem, comprovamos isso, eu e vários autores, Luiz Carlos Monion, físico, ex-diretor do INPE durante 20 anos, doutor em climatologia, né, e vários outros autores, o Dr. Fernando Penteado Cardoso, o Dr. Evaristo de Miranda da Embrapa, o Odo Primavesi, também ex-Embrapa, que foi um dos signatários, né, do IPCC, o relatório 4, que é de 2007. Ele próprio dizia, na época, o Odo Primavesi, que se havia alguma causa para o aquecimento, porque solar não era, não eram os gases. O efeito seria, como a gente mostra na capa do livro, são essas partes em amarelo, né, que é aqui no deserto do Saara, que comprova que 45 graus Celsius de temperatura ao sol são essas áreas que geram calor. É o efeito de se dizer o seguinte: o que queima a sua sola do pé quando você caminha na areia? Areia molhada ou areia seca? Areia seca. Então é essa areia seca que gera calor, né, durante o dia. Porque à noite a temperatura no deserto cai a zero. O problema é que lá não existe evapotranspiração porque não tem floresta. Tá. Isso não quer dizer que proteger a floresta da Amazônia, que é a intenção dos ambientalistas, vá salvar o planeta. Porque mais de 3/5 do planeta é água, é oceano. E isso é água. O planeta deveria se chamar planeta água e não planeta terra. Sim. Agora, por exemplo, de acordo com a tua tese, a gente provavelmente deve ter um acordo assinado lá em Paris até sábado e tudo mais. Você acha que o que pode sair lá pode ser algo prejudicial para o Brasil, então? Primeiro, a tese não é só minha. Existem vários cientistas e todos, como eu, estamos sendo censurados pela outra parte da ciência que não ousa criticar essa questão. Segundo, a questão do acordo. Se sair um acordo que vem sendo tentado desde a Rio 92, a Rio 92 foi uma das primeiras COPs, se não me engano a COP 11 ou 10, nós já estamos na 21, até agora não saiu o acordo. O acordo fundamentalmente não saiu ainda porque ninguém conseguiu dizer quem paga a conta. Agora, há um apoio à ciência dos ambientalistas, que não comprova cientificamente que há um aquecimento. A ciência precisou agora um apoio moral e religioso do Papa. O Papa e o Vaticano estão avalizando toda essa questão. O Papa Francisco está nesse jogo aí também? O Papa Francisco está nesse jogo. Ele foi aos Estados Unidos para dar apoio ao presidente Obama e convencer de forma moral os Estados Unidos, o Congresso americano, de que eles devem apoiar um acordo na COP. Porque os Estados Unidos não assinou nem o protocolo de Kyoto. Sim. Se os Estados Unidos não entram na jogada, nada funciona. O Canadá assinou, mas caiu fora depois. O que se quer hoje é renovar o protocolo de Kyoto, com uma ressalva de que os países ricos continuam pagando para nós uma indulgência para poder continuar pecando, que é a emissão. Nós que economizamos, vamos ganhar um troco. Não conheço ninguém que tenha recebido, fora uma ou duas exceções.
Mas agora a ressalva é de que quem economizar mais do que devia poderá ter direito a emitir um pouco mais. Então é uma hipocrisia, porque pode economizar, ganha um dinheiro troco por isso, mas também pode emitir, né? Certo. A conta não fecha. Bom, vamos continuar no próximo intervalo, no próximo bloco, perdão. Vamos conversar um pouco mais sobre, enfim, tem uma conspiração aí nessa questão toda, então, né, Richard? Com toda certeza. Muito bem. Bom, nós vamos ao primeiro intervalo do Agropapo desta quinta-feira, 10 de dezembro de 2015, nessa nossa boa conversa aqui com o Richard Jacobasco, e voltamos já já. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com o VMAX Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Amicina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Amicina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. VMAX Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. E voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. E nesse retorno eu quero deixar um recado aqui para os nossos telespectadores internautas, o seu Gervásio, a dona Nil, o Lucas, a Aline do Sítio Modelo em Nova Alvorada, Mato Grosso do Sul. Pessoal lá que vem acompanhando o Agropapo, pessoal que produz feijão, amendoim e tudo mais. Bom, e reiterando, relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Basta digitar lá na busca Agropapo. Bom, vamos continuar a nossa boa conversa, boa e polêmica conversa com o Richard Jacobasco, que lançou um livro, enfim, com os pesquisadores também da Embrapa, e também o Luiz Carlos Modion, que foi presidente do INPE, diretor do INPE, né, Richard? Enfim, em que ele contesta, enfim, a tese aí do aquecimento global com base aí nas emissões de CO2. Richard, então, afinal de contas, tem uma conspiração toda nessa questão aí? É um milenarismo, isso existiu desde que a humanidade existe. Né? Nós temos o primeiro milenarismo que aconteceu já foi nos anos 1970, quando o pessoal que antes representava o IPCC disse que o planeta ia esfriar. Isso gerou na década de 70 4 capas da revista Times, que o planeta estava realmente esfriando. Em 1976, eu me lembro, nós tivemos temperaturas próximas de 2 a 5 graus durante todo o inverno na capital de São Paulo. Né? Foram os invernos mais rigorosos que a gente teve, mas nos Estados Unidos, no hemisfério norte também. Desse milenarismo, nós tivemos vários outros milenarismos. Tá. Depois do esfriamento veio o esquentamento. Depois do esquentamento apareceu a camada de ozônio, já nos anos 90. Tudo isso serviu para a indústria farmacêutica vender para a gente os bloqueadores, protetores de pele. Tá. Ganham fortunas com isso hoje. Depois disso teve o bug do milênio. Os computadores não iriam funcionar. Iam parar no ano 2000. Então, isso tudo milenarismo, as pessoas, talvez a imprensa tenha uma certa razão ao botar sempre manchete ruim, notícia ruim. Né? Porque as pessoas não gostam, aparentemente, de notícias boas. Elas preferem as ruins, porque isso gera tititi. Gera buzz, gera repercussão, enfim. Depois do bug do milênio, nós tivemos a gripe avícola, a gripe suína. Né? Tivemos o calendário maia, que o planeta ia explodir. Né? A AIDS foi um outro milenarismo ainda nos anos 80. Mas os milenaristas, ou
entre aspas, abre aspas, biodegradáveis, como você chama no teu livro e tudo mais, eles estão conspirando então a favor de quem? Eles estão conspirando em favor de causa própria. Nós já tivemos aquela do Muro de Berlim, tem muita gente já chamada esquerda, né, que não tem mais um ideal para utilizar e optou por proteger o meio ambiente, por fazer alguma coisa que leve essa turma a merecer a ir ao paraíso depois de morrer. Né? Mas enfim, é só uma ironia minha nesse sentido. O que há é que por trás de tudo isso existem interesses. Perfeito. Então, vamos tentar colocar de forma racional essa questão. Primeiro que a gente tem que pensar de acordo com quem vive no hemisfério norte. Né? A coisa mais importante para eles não é a produção de alimentos como nós no Brasil e outros no hemisfério sul. Para eles no hemisfério norte, a coisa mais importante é a produção de energia elétrica. Tá. Eles não têm rios, como nós aqui no Brasil, para produzir energia elétrica. Tá. Eles produzem energia elétrica de fontes térmicas. Né? Carvão, que é altamente poluente, né? Diesel, querosene, gasolina, enfim, petróleo fóssil, né? Que custa caro e é poluente. Perfeito. Precisava demonizar, precisava cometer um assassinato de reputação contra a emissão de CO2 para que os financiadores desta loucura planetária que se transformou aquecimento e mudanças climáticas tivesse como vender a solução para o problema. Então, primeiro cria o problema e depois você vende a solução. Ou, como diz os políticos brasileiros, cria dificuldade e depois para você vender vende facilidade. A dificuldade, então, é o CO2. A facilidade é vender energia nuclear. Tá. Esta realmente não é poluente. Aí eu concordo plenamente. Mas é o perigosa. problema é que ela é extremamente perigosa. Ela pode vazar por uma imbecilidade de um bêbado, como aconteceu em Chernobyl, ou por um acidente geológico, como aconteceu com o tsunami, né, em Fukushima. Vazou. Quando vazou, fica uma área de 200, 300, 400 quilômetros ao redor da usina, onde por séculos e séculos e séculos não haverá vida. Quem quiser que procure na internet para ver o que é hoje Fukushima, ou pior ainda, Chernobyl. Não existe vida. Nem inseto não consegue viver naquela região. Muito menos mamíferos e muito menos seres humanos. Que tinha de automóvel, gente, fábricas, indústrias, tudo, eletrodomésticos, tudo perdeu. Você não pode retirar nada daquilo ali, porque Então tá a gente com tem aí radioatividade. como, vamos dizer assim, protagonista dessa história toda, entre aspas, do mal aí, é a indústria nuclear. Acontece que há essa indústria nuclear, outros idealistas, ou cada um querendo tirar a sua vantagem, abraçaram a causa. Aí nós temos a energia nuclear, a energia eólica, nós temos a energia solar, né? Inventou-se a energia das ondas. É possível daqui a 20, 30, 50 anos. Né? O Brasil tem a biomassa. Né? Cada um pegou, evidentemente, puxando a brasa para a sua sardinha, como fala o povo. E a mídia toda aplaude a ideia, por quê? Porque a mídia é urbana, a mídia vive nos grandes centros e o CO2 faz sentido, é a poluição do automóvel. Está no dia a dia das pessoas. Está no dia a dia das pessoas, então é muito fácil eu demonizar. CO2 é o gás da vida. Sem CO2 não há fotossíntese. Sem fotossíntese não há alimento. Por que não há alimento? Porque se a planta não faz fotossíntese, não existe planta. Se não existe planta, não existe gado. Se não existe gado nem planta, não existe gente, então não temos o que comer. O CO2 foi pego como bode expiatório da história? Um bode expiatório, ele é apenas apontado, e aí, para não ficar ridículo, a questão apenas de CO2, ou dióxido de carbono, se culpa o metano e se multiplica ele por 23 para ter um CO2 equivalente. Pega o dióxido nitroso, o óxido nitroso, se multiplica por 240 para ter um CO2 equivalente. Isso dá uma emissão, que é um número que eu posso citar a vocês, que é extremamente interessante. Não se consegue medir isto no planeta, a emissão de CO2. O que eu posso antecipar e dizer, e nenhum ambientalista consegue me contestar, é que a emissão de um vulcão, como o Etna, explodiu agora semana passada na Itália, sozinho, por uma semana, ele emite o equivalente a 5 anos de queimadas na Amazônia. Ou a 10 anos de emissão de automóveis e indústrias numa grande São Paulo. A natureza emite sozinha 97% de todos os gases chamados de efeito estufa, né? Com dióxido de carbono e todos os outros. A natureza. A emissão antropogênica, feita pelas atividades humanas, inclusive gado,
O metano do Sim. boi representa 3%. Deixa eu pegar esse ponto aí que eu acho que é importante, até porque a gente está no agropapo, agricultura, pecuária, agronegócio, muito se fala também que a emissão proveniente dos bovinos, a emissão de metano, é vamos dizer assim, um fator que contribui de uma maneira muito decisiva para o aquecimento global. É o senso comum, é o que corre, enfim, é o que é dito nas redes sociais, até na grande mídia e tudo mais. Isso também é uma falácia, Richard? Também é uma falácia porque é uma distorção da realidade. Né? Seja CO2 equivalente, seja CO2 ou mesmo metano, na natureza, como já disse Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma, tudo é aproveitado e reaproveitado. Então, uma das grandes coisas que é criticada é a água. Porque está consumindo água. Foram lá em Israel e Espanha, dois dos países mais secos do planeta, pesquisar o consumo de água. Eles descobriram que naquela região, da água que é consumida pelos seres humanos, que passa pelos rios, 70% é consumido pelo agricultor, 20% pela indústria e 10% pelas atividades humanas, como comer, lavar roupa, lavar casa, lavar carro. Não, 70% do agricultor faz irrigação, não pode, é perdulário. Agora, volta a fita. De um rio que corre, que vem várias nascentes, vários afluentes, que chega ao mar, quanto a humanidade retira deste rio para o seu consumo, inclusive irrigação? Sim. De 1 a 5%. 95% no mínimo do rio, como numa região seca, mas chega ao mar. Então nós estamos discutindo 70% de 1%, 70% de 5%. É uma imbecilidade, é uma discussão estéril, inútil, e que não se chega a um acordo nunca. O acordo que se quer hoje em Paris é para fazer as proibições de emissão. Então cada país tem que ter lá seus restringir as indicativos. suas emissões. Aparentemente é para renovar o protocolo de Kyoto. Vai resolver? Não vai resolver nada. Não vai resolver absolutamente nada, apenas é um jogo financeiro, enquanto se prepara o acordo. Agora, para ter o acordo, precisa ter alguém que regule, alguém que administre, gerencie todo esse processo. Essa gestão seria feita, na minha opinião, por uma agência internacional ambiental. É isso que você pontua no teu livro. Uma das coisas vamos que dizer assim, de um modo bem pragmático, objetivo, o que se quer, vamos dizer assim, nesse acordo conspiratório e tudo, é se criar uma agência ambiental internacional, é isso? Claro, com poderes supranacionais. Ou seja, eles não respeitam a nossa Constituição. O que eles determinam são as regras que têm que ser cumpridas pelos países signatários do acordo. Tendo acordo, tem agência. E a agência é que nem os mesmos moldes da Agência Internacional de Energia Atômica. O Irã desobedeceu o acordo nuclear. Punição, sanção econômica, proíbe de exportar petróleo durante 15 anos. Agora liberou por outros interesses. Porque o Irã também se sujeitou às regras da questão nuclear, do enriquecimento do urânio. Então, a turma do urânio e da energia nuclear está por detrás das duas questões. Saindo a Agência Internacional Ambiental, as críticas que já existem ao agro vão ser exacerbadas, elas vão ser potencializadas. A primeira crítica é a chamada derrubada da Amazônia, desmatamento, queimada. Sendo que 50% das queimadas são de acidente natural, por excesso de calor. Não são efeitos Não naturais. são efeito natural, não são provocadas pelo ser humano. Agora, o que as pessoas não entendem é o seguinte: na área urbana, por desconhecimento, porque nunca foram lá, ninguém queima uma árvore. O que primeiro acontece é a grande safadeza e hipocrisia de passar lá um madeireiro, tira a árvore, exporta para a Europa, fazer móveis, lambris e outras coisas mais, né? E fica uma árvore pequena. Essa árvore pequena é desbastada por carvoeiros com seus filhos. Acusam ele de ser praticante de trabalho escravo, infantil, né? E ele vai preso, mas ele já vai preso como se fosse o agronegócio, porque ele mora lá e também planta um feijãozinho e um arrozinho. Claro. Na sequência vem um pecuarista da micro-região, né? Que a lavoura, o mato está tudo cheio de toco, não dá para fazer agricultura naquilo. Quando muito é um pasto, uma pastagem de péssima qualidade. Esse pasto se degrada de um ano para o outro, a terra é muito frágil naquela região, não tem sustentabilidade. Né? Ele vende aquilo para um pecuarista maior, que aí sim vai implantar uma pastagem mais profissional. Mas o toco continua lá. Aquele toco, para ser desbastado, deve demorar de 10 a 12, 15 anos, conforme o tamanho da árvore.
Não tem como colocar um trator, um D6, um D8, um Caterpillar lá, para fazer a destoca disso. Mesmo colocando ácido nas raízes. Né? Não tem estrada e não dá para levar um trator desse por helicóptero. Sim, claro. Ou seja, a agricultura vai chegar na Amazônia, depois de feitas as primeiras queimadas e as primeiras pastagens, vai demorar 15 anos para chegar a agricultura lá. Né? Sem a agricultura mecanizada, você não planta soja, não planta cana, não planta nada. Aliás, a cana é impossível de ser plantada na Amazônia, porque cana não gosta de água. Né? De abril a outubro, que quando é feita a colheita, é quando a cana segura o açúcar e produz energia como açúcar, não chove. É um período seco. Bom, nós vamos a mais um intervalo, Richard, mas no próximo bloco eu quero que você fale um pouco mais vamos dizer assim, dos interesses políticos e econômicos que estão todos envolvidos aí nessa conspiração, vamos dizer... E as decorrências. Exatamente. Então, os interesses políticos e econômicos e que estão travestidos de questões aí ambientais. Muito bem. Bom, vamos a mais um intervalo do Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet, e voltamos já já. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Amicina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. Relembrando que você pode enviar as suas perguntas aqui para o nosso entrevistado do dia pelo WhatsApp, que vai aparecer aí na sua tela, e também pela hashtag Agropapo. Bom, e vamos continuar aqui a nossa boa conversa com o jornalista e escritor Richard Jacobasco, que está lançando o livro em que ele contesta, junto com outros pesquisadores, aí, a tese do aquecimento global pelas emissões de CO2 e também das mudanças climáticas, como vem sendo dito aí nos últimos tempos. Bom, Richard, você pontuou aí no bloco anterior que um dos objetivos práticos aí dentro de todo esse contexto assim conspiratório é a criação de uma agência ambiental internacional, né? O que a criação dessa agência pode, enfim, trazer de prejuízo de uma maneira bem concreta para o agronegócio brasileiro? Que está ruim vai piorar. Todas as críticas que se fazem ao agronegócio vão ficar exacerbadas. Então, na questão da Amazônia, por exemplo, na opinião deles, nós não estamos cuidando bem da Amazônia. Nos Estados Unidos existe uma campanha, floresta lá, produção de alimentos aqui nos Estados Unidos. Já existe pronto pela ONG Gaia, da qual é presidente de honra o príncipe Charles da Inglaterra, já existe pronto um corredor ecológico que atravessa toda a Amazônia, 4.500 quilômetros aproximadamente de extensão de leste a oeste, e que varia de 300 a 1.200 quilômetros no sentido norte-sul. Essa região, segundo a ONG Gaia e outros propositores, seria transformada imediatamente em área internacional de um corredor ecológico. Brasileiro para entrar ou sair de lá só com passaporte. O Brasil corre o risco de perder a soberania. Corre o risco de perder a soberania sobre a Amazônia. Isso é uma das questões. É discutível, mas a aplicação disso é uma punição, é uma sanção social e política.
A sanção econômica vai para tem outro viés. Tá. Como eles acusam o boi, especialmente, mas também a soja, de serem os devastadores da Amazônia, e não a madeira que eles retiram e que, com hipocrisia, eles compram para uso na Europa e nos Estados Unidos. Essa madeira não é certificada, né? Certificada é madeira natural? Os caminhões que passam lá? Não. Tem muito fiscal do IBAMA milionário e de outros órgãos de fiscalização. Podem mandar processo para mim. Eu tenho N fotografias de caminhões e caminhões e caminhões, e na televisão já saiu, né, de gente mostrando caminhões saindo da Amazônia com árvores que não dá para certificar uma árvore daquela. Né? Castanheiras, inclusive. Ninguém queima a árvore, como eu coloquei. A acusação, então, das queimadas na Amazônia e do desmatamento é contra a pecuária. Sanção econômica previsível. Não precisa nem botar a imaginação para funcionar. Proíbe o Brasil de exportar carne. Pode chegar a esse ponto? Pode, claro que pode. E eles não, como eu disse, eles não foram a Paris para comer churrasco. Eles não gostam de carne. Tem muito vegano e muito naturalista, vegetariano entre os ambientalistas. É um modismo hoje nas grandes cidades. E as nossas lideranças do agronegócio estão atentas a isso? Eu acho que elas estão dormindo de touca. É mesmo? Dormindo de touca. Não vejo ninguém se manifestar. Vejo alguns grupos, inclusive, da área liberal, foram a Paris fazer network com os ambientalistas. Eu tenho feito as denúncias, mas eu tenho sido censurado pela mídia. Está sendo um pregador no deserto? Não entendi. Está sendo um pregador no deserto? Claro, ninguém é profeta na sua própria terra. Né? Mas eu não quero... Vence amanhã a COP21. Mas até o último minuto eu vou berrar contra o acordo. Acho que não vai sair acordo. Vai sair um pré-acordo. Mas isso vem desde 92. Desde a Rio 92 vem acontecendo. Sim. Só que ele vem amadurecendo e vem crescendo. Eu espero não poder dizer daqui a 5, 10 anos, eu avisei. A minha briga não é por mim, é pela minha neta que tem 12 anos. É pelos filhos da minha neta. Não há sustentabilidade com 7,3 bilhões de pessoas para alimentar e dar vida, qualidade de vida dessas pessoas. Com 9 bilhões previsto para 2050, vai piorar a situação. Sim. Né? Quer dizer, elites mundiais de alguns países vão provocar guerras, vai haver, evidentemente, não por causa de mudanças climáticas, mas vai haver migrações, já está havendo, só que por enquanto é por um motivo político, do mundo árabe para a Europa. Né? Só que a Europa hoje, ninguém percebe, 30% da Europa hoje já é muçulmana. Sim. Vamos uma perguntinha aqui do internauta, Richard, que chegou aqui, internauta, enfim, telespectador, que é a razão de existência do Agropapo. Chegou aqui pelo chat da UTV, a Fabiola Melo dos Anjos de Sorocaba. Uma pergunta polêmica, como todo o programa inteiro está sendo polêmico. Richard, você é louco ou realmente acredita nisso tudo? Não só acredito, como tenho várias comprovações. O desafio que eu tenho feito é de que leiam o livro e parem para pensar. Na verdade, as pessoas hoje em dia, por causa da mídia, terceirizaram as suas próprias ideias. As pessoas não pensam mais. Né? Como eu disse no início, a pessoa talvez não tenha percebido, nós temos hoje o nível mais baixo de presença de CO2 na nossa atmosfera. Hoje é 350, 380 partes por milhão. No tempo Jurássico, chegava a ser de 3.500 partes por milhão. As plantas absorviam mais esse CO2. Eu imagino que naquela época uma jaqueira, uma alface tinha o tamanho de uma jaqueira, para facilitar a alimentação do dinossauro. Não é uma loucura, e eu não estou sozinho nisso. Tem muitos cientistas de renome internacional que também estão sendo boicotados. Também estão sendo boicotados. Não há verba para se pesquisar absolutamente nada entre os cientistas que diga alguma coisa em contrário àquilo que os patrocinadores dessa causa hoje estão financiando. A mídia não divulga o meu livro, por isso que está sendo só vendido pela internet. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, algo mais voltando à questão mais específica assim, de bloqueios, vamos dizer assim, à agricultura, à pecuária brasileira. Além, vamos dizer assim, de embargos em torno da nossa carne, o que pode acontecer mais em termos de risco? Depende do nível de submissão que o Brasil venha a estabelecer, se assinar e se sair este acordo. Eu acho que é uma submissão muito grande. Nós tivemos, e eu fui contra,
3, 4, 8 anos atrás, nós tivemos durante um bom tempo a moratória da soja. Sim. Né? É uma hipocrisia dizer, não pode que é da área da Amazônia. Não era Amazônia, era Amazônia legal, no leste do Mato Grosso, né? Que as indústrias de óleo vegetal deixaram de comprar desses produtores soja para atender uma crítica de importadores europeus, né? Que tem uma hipocrisia de não querer nada da Amazônia, porque a Amazônia tem que ser preservada. Eles mantiveram ao longo desses 2000 anos, ou menos, 1% das florestas originais deles. No Brasil nós temos hoje 65% da nossa floresta original. A Amazônia, mesmo que a humanidade quisesse e construísse formigueiros humanos à volta de toda a Amazônia ou dentro da Amazônia, nós, na pior das hipóteses, conseguiríamos desmatar 30% da Amazônia de hoje. Né? O resto da Amazônia é alagada, é área íngreme, é impossível de ser domesticada essa floresta. Existe floresta lá porque chove, né? E não chove porque tem floresta. E aqui no sul chove porque tem a floresta lá e esse vento. Não, são ventos elíseos, porque a água é evaporada do mar, existe o ciclo hidrológico. Então, não há loucura nisso. Já fui durante 8 anos estudando o assunto, 4 anos escrevendo este livro. Né? Já fui acusado, não foi a primeira vez, de ser chamado de maluco louco, ou de ter interesses. Não, eu não tenho mais nenhum interesse pessoal nisso. Apenas de desmentir isso e, como eu disse, lutar pela minha neta. Me conta uma coisa, de toda essa onda conspiratória aí, você também pontua aí no teu livro a questão aí dos surtos que tivemos aí nos anos 2000, gripe suína, gripe aviária, faz parte dessa conspiração toda aí também? Não, são fatos isolados. Não há a única orquestração na questão do aquecimento, mudanças climáticas, é deste grupo do IPCC. Eu entrevistei aqui no Brasil o presidente da Maurice Strong, esteve aqui a convite da Fiesp há 4 anos atrás. Né? Eu pedi a ele uma prova, me deu uma única prova científica do aquecimento, ou das mudanças. O derretimento do Polo Norte. Mas isso é uma mentira, já se comprovou que é uma mentira. A Antártica, pelo contrário, aumentou uma área equivalente ao estado de Minas Gerais nos últimos 10 anos. A própria NASA tem declarado e dito isto por fotografias, por filmes, observações e dados estatísticos. Né? O que eles vêm derretendo montanha abaixo, aquilo não é derretimento, aquilo é uma falta de estrutura, são icebergs, são flutuando. E aquele iceberg que você está vendo 3% para fora d'água. Como derreteu embaixo, porque as águas tropicais chegaram, né? Não há sustentação, o gelo cai. Mas se recompõe no inverno. Sim, sim. Né? Isso tem sido dessa maneira, não aumentou. Seria desejável que houvesse um aquecimento. Os cientistas, inclusive, preveem que vai esfriar nos próximos, até 2030. Né? Por que eu digo que seria desejável o aquecimento? Porque se derretesse a Groenlândia, como diz o nome, Greenland, que os vikings fizeram agricultura lá há 800 anos atrás, né? Haveria terra para fazer agricultura e plantar alimentos na Groenlândia, na Sibéria, no norte da China. Não teríamos um efeito negativo. Então. Não teríamos um efeito negativo, seria positivo. A humanidade, historicamente, ela sempre aumentou, proliferou, melhorou a qualidade de vida em períodos mais quentes. O período romano foi um período quente. Né? Enquanto que os períodos em que houve resfriamento, ele traz mais doenças, viroses. Né? Proliferam doenças como a peste negra, como foi no início do século XX, né? A peste negra na área medieval e a gripe espanhola em 1920. Né? Os períodos frios são muito piores e nós estamos às vésperas de um período de resfriamento. Mas quem está mexendo e financiando essa neurose toda não está interessado com a questão ambiental. Basta ver a questão de que o que está se discutindo hoje é uma renovação do protocolo de Kyoto em favor do mercado financeiro. Agora, não é só as usinas de indústria nuclear, que não é uma indústria específica. São várias grandes indústrias que financiam isso e várias grandes empreiteiras internacionais. Tem 2 grandes financiadores escondidos por trás de tudo isso que nunca aparecem. O primeiro deles, os bancos, agentes financeiros, onde eles vendem satélite, que é muito caro, para fazer a tal da rastreabilidade. Hoje dizem que
o consumidor quer saber a rastreabilidade. Mentira, as pessoas não querem saber disso. Não querem saber disso? Não querem. As pessoas não querem. Ela quer saber a ela origem vê um do alimento? tomate bonito, uma laranja bonita, uma alface bonita, ela vai lá e compra. Ninguém fica passando o seu celular ali. Mas e essa é nova uma em geração? cada 1000 pessoas. Mesmo que seja a nova geração. É uma papagaiada que a mídia tenta vender isso como se fosse uma verdade. E tampouco recusa marcas que não respeitam a questão ambiental, a não ser que exagere, é evidente. Tá. Né? Isso é uma questão. A segunda questão da rastreabilidade, que é um negócio muito caro e que se vende serviços, né? O segundo financiador é que o custo de uma energia, instalação de uma usina nuclear, 20% disso é seguro. Tá. E existem 5 grandes empresas no mundo, todas pertencentes ou ligadas ao mercado financeiro, né? E que são ligados a seguro. E quando você compra uma usina nuclear, é pro resto da vida. Sim. É um Você não consegue desativar uma usina nuclear. Né? Agora ela pode vazar. E eu não quero isso. Ela custa muito dinheiro. Nós no Brasil não precisamos disso. Acho uma imbecilidade fazermos uma Belo Monte com um fio d'água. Quer dizer, destruiu o princípio, como disseram que a Dilma disse uma barbaridade, onde não dá para estocar vento. Não, nós estocamos água, que é o vento da eólica, Sim. que não dá para estocar. Né? Até dá, mas custa muito caro. Não dá para estocar energia solar. Você põe em bateria, mas ela dura 2 horas. Ela serve para micro-região, não serve nem para uma residência que queira, como nós aqui hoje, totalmente iluminados. Você não consegue, com 2, 3 baterias, economizar energia durante o ano, acumular energia. Os acumuladores e são altamente poluentes. Então, é uma discussão inerte. Eu aprofundei em todos os sentidos, toda a questão, para não me chamarem de louco. Muito bem, meu caro. Bom, a gente está caminhando para o desfecho do nosso Agropapo dessa quinta-feira, para a gente fazer uma síntese da síntese aí. A questão, enfim, a agenda ambiental está sendo usada como um subterfúgio para interesses políticos e econômicos dos países ricos. Como sempre foram todas as guerras, como sempre foram todas as grandes negociatas. Né? Por trás da questão aquecimento e mudanças climáticas, tem interesses inconfessáveis. Muito bem. Bom, eu quero que você mostre mais uma vez aí o lançamento do teu livro para o nosso telespectador internauta e diz como é que as pessoas podem adquirir. Também vai estar aparecendo o caractere aí com telefone e e-mail. O livro também está sendo censurado pelas grandes livrarias. Né? Ele só pode ser vendido pela internet ou pelo telefone 3879-7099 e por este e-mail que está aí também, co2clima@gmail.com. Lá a gente dá instruções de como pode ser feita a compra do livro, o pagamento pela internet, né? E a gente manda pelo correio. Custa R$40, mais a taxa postal em média de 5 e poucos reais. E de vez em quando a gente tem algumas promoções. Muito bem. Fazemos a nossa Black Friday. Tá certo. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a tua presença, Richard. Foi uma satisfação, uma honra contar contigo aqui. Foi um programa rico e polêmico. Muito obrigado. Importante isso. E volte mais vezes, viu? Como jornalista, para mim, me chamar de polêmico é um elogio. Muito bem. Bom, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na AltV, a TV da internet. Relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, basta digitar na busca lá Agropapo. Então é isso, até a próxima semana. Tchau, tchau.